Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo na área para mais um grande vídeo de história. E aí, senhores, como estão vocês nessa quarentena? Respeitando muito bem, não saindo, não fazendo aquelas festinhas da madrugada, assim, escusas que ocorrem às vezes aí nas imediações da cidade de forma bem aleatória, não é não? A polícia tá pegando, galera. Certo? A família vai bem, todo mundo vai bem e os estudos têm que ir bem também, não é não, senhores? Bom, estamos aí quase terminando o primeiro processo da República no Brasil, ou a Primeira República, já falamos de revolta da vacina, guerra do contestado. Hoje nós vamos falar de tenentismo, tá? Que é dividido, aliás, em duas partes, e é bem importante que você saiba sobre isso. Tá? E o mais curioso é o seguinte, senhores, nós estamos aí vivendo eras de fake news, né? E ficamos pensando assim, será que isso é coisa atual ou coisa da tecnologia? Bom, já tivemos briga por conta disso. Aliás, uma grande revolução ocorreu, certo? Em 1922, que ela pode não ter sido necessariamente causada por fake news, mas o estopim dela foi o fake news. Aliás, está meio desfocado, mas, aliás, essa imagem que vocês estão vendo atrás aqui representa um pouco sobre essa questão. Não é a imagem mais conhecida, né? Porque essa daqui ela é simbólica, ligada aos militares, mas é um movimento denominado de os 18 do Forte de Copacabana, senhores. É a primeira parte de um movimento chamado de tenentismo, que se você for olhar na prática, a gente fica meio confuso sobre o que eles queriam, que ideologia seguiam, mas é importante a gente entender sobre isso, certo? Porque ele vai dar aí o processo direcionado para a Revolução de 30, que vai colocar Getúlio Vargas no poder, entendeu? Essa aí é a parte que fecha a chamada República Velha que a gente está estudando. Eu vou compartilhar aqui para vocês o material, certo? Que fala exatamente sobre isso, entendeu? O chamado tenentismo e a revolução. Deixa eu colocar aqui um wipezinho aqui na ponta e tentar abrir para vocês aqui. Eu espero que todo mundo veja. Mas assim, bom, logo de cara dá para você entender que tenentismo, certo? É um movimento, né, ligado aos tenentes, ou ajuda pra caramba a saber disso. Tá? Seguindo uma linha, a gente pensa da seguinte forma: todo o processo da República Velha ele é girado em torno desse cunhadismo, desse compadre que você vê, né? Tem um livro excelente sobre isso chamado é, Enxada e Voto, Coronelismo, Enxada e Voto, da editora Zahar. Então, assim, você não tem necessariamente partidos políticos igual hoje, né? Você tem pequenas agremiações, geralmente em volta de famílias que tinham essa sociedade e tudo mais. Nesse processo, você tem, por exemplo, tá, o Brasil pós-Primeira Guerra. Né? Você tem que entender, por exemplo, que o Brasil da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, o café ele ficou meio escuso, ele ficou meio jogado à lateral, e um pequeno e rústico processo de industrialização para manter a economia foi estabelecido. E esse setor industrial ele não vai querer perder forças para o café, agora que a coisa retornou. Então, assim, em 1918, você tem a eleição do senhor Rodrigues Alves, o mesmo lá do período da revolta da vacina. Ele morreu, certo, de gripe espanhola, e aí entra o senhor Epitácio Pessoa, paraibano, entendeu? Como um presidente, é importante você entender esse processo, senhores, para poder concluir até 1922. Então, assim, o que acontece? Ele era um homem de uma influência política muito grande, tanto é que ele estava lá em Paris, no Tratado de Versalhes, para assinar o Tratado de Versalhes em 1920. Uns alegam que, por alguns momentos, ele até, de certa forma, foi o presidente da banca e tudo mais. Mas a grande questão, senhores, é o seguinte: querendo ou não, né, o que manda no Brasil é São Paulo e Minas Gerais. Você tem aí os setores e tudo mais. O problema é que você começa a ter, de certa forma, questionamentos a isso, certo? Você tem, por exemplo, o senhor Rui Barbosa, aquele lá do encilhamento, sem nenhum tipo de apoio. Por quê? Por conta do cunhadismo ou compadres da República Velha. E você vai ter, como eu falei, setores contrários a isso. Tá? O que acontece? O café manda com São Paulo, Minas Gerais responde com leite, criação de gado e tudo mais. E aí o que acontece? Essa República do Café com Leite ela vai começar a ser questionada, senhores. De que forma, senhores? Deixa eu pegar aqui.
devido aos tenentes que questionam esse revezamento, certo? Alguns outros estados questionam esse revezamento, mas vamos embora falar especificamente de alguns momentos, eu citei o fake news, certo? Que também vão causar atrito e vão fazer com que esses tenentes venham à frente. A grande questão funciona assim: você tem aí um revezamento, né, de Mineiros e São Paulo, a República do Café com Leite se estabelece assim. Em 1919 você tem um paulista e em 1922 você tem, certo, o senhor Arthur Bernardes, tá? Querendo ou não, é a República do Café com Leite querendo se adequar aos tempos pós-Primeira Guerra. Mas eu estou falando que tem alguns setores que estão questionando agora isso. O que acontece? Ele é eleito, tudo mais. O problema é essa campanha, né? A campanha eleitoral. Por quê? Porque a sociedade estava sendo movimentada por outros setores industriais e tudo mais. Tá? Havia já tido alguns conflitos, como a greve geral de 1917, mostrando que, novamente, há setores dentro da indústria brasileira questionando os privilégios do café com leite. Tá? Em 1922 foi criado o Partido Comunista do Brasil, lembrando sempre que o nome era Partido Comunista do Brasil, vírgula, filial da Internacional Comunista Russa, ou seja, o salário desses caras vinham lá de fora. Vocês vão ver isso daí na era da Vargas, dá um pau, certo? Em 1935. Mas vamos lá. Os tenentes, os jovens militares das escolas, os militares e tudo mais, eles questionavam, eles diziam que esses homens de fraque, com esse seu cunhadismo, esse compadrismo, isso tudo mais, eles, na verdade, não estavam no poder pelo país, que o país tinha que ser uma coisa mais nacionalista, tinha que ser uma coisa mais positivista, né? Desde a Armada você tem isso, você tinha que ser um movimento que lutasse em prol do país e não necessariamente para manter privilégios e tradições de décadas. Então, assim, esse movimento começa a ganhar corpo. E a coisa vai piorando, senhores, quando? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Bom, na eleição para presidente de 1921, o senhor Arthur Bernardes Mineiro, ele tinha que ser apresentado, certo? Ele tinha que ser apresentado em São Paulo para os homens que iriam apoiá-lo, depois no Rio de Janeiro e tudo mais. O jornal Correio da Manhã daquele ano lançou uma fake news na parada. Lançou umas cartas que se diziam ali, criticando, aliás, essas cartas dizia-se que elas eram escritas pelo Arthur Bernardes, criticando homens como Hermes da Fonseca, que foi presidente de 1910 a 1914. Ele chamava esse cara de bonachão e tudo mais. O pessoal ficou pé da vida, certo? Ele era líder do clube militar, o senhor Hermes da Fonseca, o Marechal Hermes da Fonseca, e os apoiadores dele ficaram pé da vida. O senhor Arthur Bernardes chegou, certo, para poder fazer campanha. E aí você vê nas imagens muita aglomeração, mas na verdade muita gente estava vaiando ele e a negada desceu a lenha nele, porque era um fake news, né? Querendo ou não, eram cartas falsas, mas assim, isso fez com que o exército tomasse birra da cara dele, certo? E nos anos seguintes não foi diferente. E aí começou, eu estou passando aqui para você ver, mas o slide vai estar disponível para vocês, começou um burburinho vindo, certo? De alguns grupos militares dizendo que eles não iriam deixar o senhor Arthur Bernardes tomar posse. A ideia, senhores, era fazer um levante com vários, levante sim, uma revolta com vários movimentos, certo? A ideia era de que eles iriam parar o país, na verdade. E aí, senhor, o que acontece? Com medo desses burburinhos, a galera prende o Hermes da Fonseca. Meu amigo, tá? Meu amigo, na hora que eles prenderam o presidente, ex-presidente do Brasil, aliás, de 1895 até agora, 1922, ele era o único presidente militar de fato. Quando eles fizeram isso, a galera deu a cara, meu amigo. A galera deu a cara bonito. O Forte de Copacabana chega arrepiou, certo? E partiu para cima e queria, porque queria uma revolta. A escola militar disse que era para se pensar e tudo mais. Eles decidiram pegar em armas e falar o seguinte: nós vamos. E quem vai comigo?
A ideia era uma revolta generalizada, conforme eu falei. Eu estou passando os slides para vocês darem uma olhada dentro dele, certo? O problema é que os fortes, eles eram espalhados demais, não tinha muito, como se diz, muito contato um com o outro, tá? E era fácil para o governo rebelá-los, certo? Então, assim, o governo abafou essa ideia muito fácil, tá? Mas o Forte de Copacabana é praia. O dia que vocês forem passar o final de semana no Rio de Janeiro, você vai lá ver, ele praticamente divide Ipanema e Copacabana, certo? Então, o que acontece? Aquele ali falou, e aí, quem vai, puxa o carro, certo? E alguns falaram, nós vamos... Outros falaram, olha, bora dar uma pensada, vamos dar uma discutida, certo? Vamos ver se a população aí nos ajuda. Bom, não achou quem ajudasse. A população falou, eu não vou não, esquece, tá frio hoje, olha, tá frio, certo? Outro olhou para baixo, tá gelado esse mar, não vou não. O que acontece? 17 rebeldes, certo? Pegaram em armas e saíram pela Avenida Atlântida. No meio do caminho eles encontraram um maluco ali, civil, que falou, eu vou junto. Tá ele aqui, ó, bonitinho, tá? Deixa eu pegar aqui. Tá o civil aqui bonitinho, com a armazinha, certo? Pegou o cidadão, tá? E, tá? Fez o que, senhores? Deixa eu só ver um negocinho aqui, que eu acho que deu um problema aqui. Peraí, vamos voltar lá. Desculpa aí, senhores, faz parte. Bom, a grande questão é, eles pegaram em armas e saíram às ruas marchando em direção à sede do governo. 17 homens treinados militarmente e um civil com um revólver. É peito, hein, tio? É peito, hein? O que acontece? O exército, que era leal ao governo, estava de prontidão, com mais de 1.000 soldados. 1.000 contra 18, ou seja, bem equilibrado o combate. Bom, essa imagem que você está vendo aqui é uma imagem simbólica. Essa que você está vendo no slide, ela está na entrada do forte do Código de Copacabana. Teve uma a época que eu fui lá, eram R$ 6 para poder entrar e tudo mais. Ela está em mármore. Mas essa aqui, no fundo aqui, ela está na entrada do Colégio Militar, certo? Essa você passa lá na frente, ela está lá. Tá? Dos 18, 2 sobreviveram, certo? E o mais curioso é que os 2 que sobreviveram, eles têm nossa importância política. O senhor Siqueira Campos e o Eduardo Gomes, eles são tenentes que sobrevivem, certo? A revolta acaba ali, mas demonstra que os tenentes estão descontentes com alguma coisa, certo? Desculpa. E eles vão depois liderar uma continuidade maior, porque o Arthur, ele acaba assumindo. E o mais interessante é, dos 4 anos de governo dele, praticamente 3 anos e meio foi sob estado de sítio. Ou seja, ele governou com plenos poderes acima da Constituição, mediante os tempos sombrios e de conflito que ele vivia, certo? Que a gente vai relatar agora num próximo vídeo, chamado aí de O Tenentismo Parte 2. Mas esse tenentismo aqui, ele explodiu necessariamente dia 5 de julho de 1922, e é um levante militar contrário não só ao Arthur, para ele assumir posse ou não, é contra a estrutura do café com leite, por isso a importância dele. Certo? E o outro tenentismo, inclusive a revolta gaúcha, que eu cito em vídeo posterior, ele também reflete um questionamento à República do Café com Leite. E os cafeicultores, os pecuaristas de Minas Gerais não perceberam essa zona de descontentamento. Vai precisar vir uma traição interna do próprio São Paulo, certo? Para que a República do Café com Leite vá por água abaixo. Mas a gente fala sobre isso na minha próxima aula, certo, senhores? Para a gente fechar de boa. Beleza, senhores? Boa noite e até a próxima aula.